Você já ouviu falar de um livro antigo, misterioso e extremamente polêmico, que revela os pecados ocultos de anjos e homens que, por fora, pareciam ser servos fiéis de Deus? Um livro tão forte, tão revelador, que foi simplesmente retirado das versões tradicionais da Bíblia e, durante séculos, permaneceu esquecido e até proibido por líderes religiosos. Pois esse livro existe, e o nome dele é Livro de Enoque. Mas por que esse livro foi rejeitado? O que ele contém de tão explosivo que levou à sua exclusão? A resposta começa nos dias antigos, antes do dilúvio, quando a humanidade estava corrompida e a terra mergulhada na maldade. O livro de Enoque traz detalhes que Gênesis apenas sussurra. Ele expõe uma história espiritual profunda, revelando que os filhos de Deus, anjos enviados dos céus, desceram à terra e tomaram mulheres humanas para si. Você pode achar essa ideia estranha, até absurda, mas está em Gênesis 6. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O que o livro de Enoque faz é preencher os detalhes omitidos, expondo os nomes dos anjos, suas ações, seus pecados e as consequências disso tudo. Segundo Enoque, esses anjos eram conhecidos como os vigilantes. Liderados por Sem-Jaza e Azazel, eles quebraram o limite entre o céu e a terra. Não apenas tomaram mulheres, mas ensinaram os humanos a manipular metais preciosos, fabricar armas, usar encantamentos, feitiçarias e até alterar a criação de Deus com conhecimentos proibidos. O livro revela que essa corrupção se espalhou não só entre os ímpios, mas entre os próprios homens de Deus, aqueles que deveriam guardar a santidade e conduzir o povo com pureza e temor. E aqui está o ponto mais chocante. Muitos desses homens sagrados caíram. Foram seduzidos pela vaidade, pelo poder e pelo falso brilho espiritual. O que era para ser sagrado virou espetáculo. O altar virou palco. A fé virou moeda. O livro de Enoque revela que o juízo de Deus começou por esses líderes, porque os que mais sabiam mais se desviaram. É por isso que esse livro foi banido. Ele confronta, ele acusa, ele tira as máscaras dos santos de fachada e revela que por trás de muitos discursos belos existiam corações apodrecidos, homens que usavam a fé como escudo enquanto negociavam com o oculto. O texto também apresenta visões proféticas poderosas. Enoque é levado aos céus, caminha entre os anjos, contempla o trono de Deus e ouve os decretos celestiais. Ele vê os abismos onde os anjos caídos foram aprisionados e presencia o juízo sendo pronunciado sobre eles. Deus diz: "Você não foi feito para a carne, você transgrediu, e agora será lançado nas trevas." O livro de Enoque mostra que até os anjos prestam contas e que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da justiça de Deus. Mas por que esse livro ficou fora da Bíblia que conhecemos hoje? A resposta está na história da Igreja. Durante os concílios que definiram o cânon bíblico no século IV, o livro de Enoque foi considerado perigoso. Ele foi acusado de alimentar especulações, de ser difícil de interpretar e de conter revelações que poderiam abalar estruturas religiosas. Mesmo assim, ele foi preservado em segredo por séculos por comunidades cristãs na Etiópia, que o mantiveram como parte oficial das Escrituras. E, curiosamente, o Novo Testamento faz referência direta a ele. A Carta de Judas, um livro canônico, cita uma profecia de Enoque palavra por palavra, dizendo: "Eis que veio o Senhor entre os seus santos para julgar a todos." Ou seja, mesmo fora da Bíblia tradicional, o livro de Enoque influenciou os apóstolos, foi lido por judeus e cristãos antigos e continua despertando curiosidade até hoje. Mas os mistérios não param por aqui, porque o conteúdo do livro vai muito além da queda dos anjos. Ele revela segredos dos homens, escândalos ocultos, desvios da verdade e, o mais grave, a corrupção dos que estavam no altar. Se tudo isso já te surpreendeu, prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais profundo. No próximo bloco, vamos revelar como o livro de Enoque descreve a vaidade dos líderes espirituais,
os castigos celestiais e a mensagem de alerta para a igreja atual. A segunda parte do livro de Enoque mergulha ainda mais fundo nos bastidores espirituais. Não se trata apenas da queda dos anjos, mas da decadência daqueles que deveriam ser os guias do povo de Deus. Enoque testemunha, por revelação divina, os pecados escondidos dos líderes religiosos de sua época, homens que falavam em nome de Deus, mas que por trás das cortinas cultivavam orgulho, cobiça, vaidade e injustiça. Esses homens não foram corrompidos apenas por desejos carnais ou por influência externa. Segundo o livro, eles abraçaram voluntariamente o engano, atraídos pelos conhecimentos proibidos que os anjos caídos trouxeram. A vaidade foi o primeiro veneno. A ganância pelo ouro e pela glória terrena veio logo depois. Por fim, a fé virou ferramenta de poder, e a espiritualidade virou disfarce para abusos, mentiras e manipulações. O livro de Enoque os compara a estrelas errantes que perderam sua rota e vagam na escuridão, levando consigo multidões cegas. É um retrato alarmante de um sistema corrompido, onde o altar se torna palco de vaidade e os púlpitos são ocupados por homens que não temem mais a presença de Deus. Mas Enoque não apenas observa. Ele é chamado a escrever e registrar tudo, para que no tempo certo essas palavras venham à tona. Ele vê o dia do juízo, o castigo reservado aos anjos e aos homens que agiram com duplicidade. Vê os livros sendo abertos diante do trono, onde nada permanece oculto. Nem os segredos mais íntimos dos corações humanos escapam ao olhar do Altíssimo. Segundo o relato, esses homens caem em desespero. Eles clamam por misericórdia, mas não há resposta. Enoque tenta interceder, mas o próprio Deus responde. A sentença foi selada. Eles não ouviram quando eu falei. Agora eu não os ouvirei. O impacto dessas palavras é profundo. O livro nos mostra que Deus é longânimo, mas não é indiferente. Ele oferece tempo para arrependimento, mas não compactua com corrupção disfarçada de piedade. O juízo virá e começará pela casa do Senhor. Mas em meio a esse cenário sombrio, há uma chama de esperança. O livro de Enoque aponta para a vinda de um justo, um filho do homem que traria a redenção. Ele seria cheio de luz, de sabedoria e de autoridade. Ele pisaria os ímpios, libertaria os justos e estabeleceria o reino eterno. A mensagem é clara. A salvação não está no sistema religioso, mas em um relacionamento vivo e verdadeiro com o Filho do Altíssimo. O livro, embora rejeitado pelos homens, nos leva de volta à essência, temer a Deus e guardar os seus mandamentos com sinceridade de coração. E talvez o mais assustador não seja o conteúdo do livro de Enoque, mas a semelhança com os dias atuais. Quantos hoje usam o nome de Deus para benefício próprio? Quantos manipulam a fé dos fracos, escondem segredos por trás de sorrisos santos e constroem reinos humanos com a aparência do reino de Deus? A história está se repetindo. Enoque escreveu para sua geração, mas a mensagem ecoa para a nossa. O alerta serve para todos que, de alguma forma, ocupam posições de influência espiritual. Não se brinca com o nome de Deus. Não se negocia a unção. Não se usa o altar como escada para ambições pessoais. A boa notícia é que ainda há tempo. Para quem se arrepende, há misericórdia. Para quem reconhece suas falhas, há restauração. Mas é preciso sair da superfície e entrar no lugar secreto. Largar os disfarces e buscar a presença real de Deus. O livro de Enoque nos obriga a olhar para dentro, a examinar nossas motivações, a entender que santidade não é imagem pública, mas obediência silenciosa, e que o verdadeiro juízo não será pelas palavras ditas em público, mas pelas intenções que carregamos quando ninguém está olhando. A Bíblia nos ensina que, de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. O livro de Enoque pode ter sido deixado de lado pelos concílios, mas sua mensagem é profundamente alinhada com a justiça de Deus revelada nas Escrituras. Ele não substitui a Bíblia, mas funciona como um espelho, revelando o que muitas vezes preferimos esconder. A lição é simples e poderosa. Não basta parecer de Deus.
É preciso ser de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sondando os corações. Que Ele nos encontre fiéis. Se esse vídeo te fez refletir, deixe um comentário abaixo com a sua opinião sobre o livro de Enoque. Você acredita que ele deveria ser estudado? Já conhecia essa história? Compartilhe esse conteúdo com mais alguém que precisa despertar espiritualmente. E se você quer continuar descobrindo as verdades ocultas e esquecidas das Escrituras, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Aqui, a Bíblia é levada a sério e o oculto é trazido à luz. Que Deus te abençoe. Até o próximo mistério revelado.